Quando a gente pegou esse Fusquinha do Pascoal, ele mandou pra gente um monte de peças que ele juntou com o passar dos anos aí, sendo que algumas coisas eram upgrades que ele pretendia fazer, mas por incrível que pareça não tinha encontrado alguém que soubesse instalar, tá? E uma dessas coisas foi justamente uma ignição eletrônica, provavelmente de um Gol a ar ou de um Fusca mais moderno, que ele comprou, imagino eu, na forma de um kit, tá? Então a gente estava com um módulo aqui que a gente já mostrou que os caras usaram parafuso que chegou até o outro lado ali da parede de fogo, saindo no chiqueirinho. Isso foi uma coisa que deixou ele doido da vida. Então quando ele mandou instalar e ele viu aquilo, ele já brigou com o cara, ficou muito bravo e acabou não conseguindo instalar, tinha tido alguma dificuldade em relação a isso. Então, aproveitando que a gente está com todas as peças na mão aqui, eu e a Bianca, a gente está sem fazer nada hoje de tarde, que tal a gente fazer essa instalação, Bianca? Bom, eu já parafusei de novo o módulo, não tem o motivo pelo qual eu deixar aquele buraco aberto, já que foi destruído daquela forma. Depois a gente estuda, se algum dia a gente estiver mexendo em alguma coisa aqui, uma solução melhor do que essa. Antes de tirar o distribuidor, já que a gente vai ter que colocar esse daqui, tem um detalhe, além do distribuidor do módulo, o Pascoal ele trouxe um belo chicote. Esse chicote aqui aparenta ser original, então vai facilitar ainda mais nossa instalação, tá? O que eu posso dizer é que antes da gente considerar essa instalação, eu testei o módulo em outro carro para ver se ele estava funcionando, e testei o distribuidor estaticamente na bancada ligando uma bobina. Aí você gira dessa forma e você vê a faísca pulando. É perfeitamente possível você fazer esse teste. Eu já tenho inclusive um vídeo onde eu demonstro esse tipo de situação. Testei aqui a cápsula de avanço, aparentemente está boa. Por que que eu não sou particularmente fã de fazer uma adaptação dessas? Porque esse é um motor 1600 a gasolina, tá? Esse distribuidor a gente não imagina de que carro ele possa ter vindo, independente de você ter acesso a uma tabela e verificar o código aqui. Por dentro ele pode ter sido modificado, as molas do avanço centrífugo podem ter sido alteradas. Então às vezes você troca um avanço certo por um avanço duvidoso. De qualquer forma, como a peça já está aqui, a gente vai pelo menos tentar fazer a adaptação para ver como é que fica. Se não ficar legal, a gente desfaz. A primeira coisa, e eu acho que é o mais importante caso você vá fazer uma modificação dessa para que você não se perca, é antes de abrir o distribuidor, posicionar o rotor para a marca do cilindro número 1. Aqui ele está para o cilindro número 3, então eu vou dar mais 360 graus de volta para posicionar ele para o cilindro número 1. Então a gente tem certeza que o motor parado nessa posição, já que ele estava funcionando, o rotor, seja desse distribuidor ou de qualquer outro que a gente coloque aqui, no momento que você montar o distribuidor aqui na posição, ele vai, isso é uma afirmação, tá? Sem dúvida nenhuma, ele vai estar apontando para a direção do cilindro número 1, independente do rotor estar apontado para cá, está apontado para cá ou ali para trás. Então a gente vai ter que respeitar esse parâmetro no momento que a gente for fazer a montagem dos cabos de vela, que provavelmente vão ter que mudar a ordem na tampa do distribuidor, tá? Aqui eu estou levantando, não existe muito segredo aqui, mas infelizmente essa pode ser a operação mais difícil de todas, a retirada do distribuidor. Aqui não tem muito milagre a ser feito, a não ser paciência. Você vai movimentando ele devagar, calça um pouquinho aqui com uma chave de fenda, tenta dar uma levantadinha, não adianta você perder a cabeça e acabar destruindo aí o corpo do distribuidor, ou então mesmo a carcaça do teu motor, porque você teve um ataque de fúria. Agora eu olhando aqui a posição do pinhão de acionamento do distribuidor, eu consigo posicionar mais ou menos aqui o acoplamento do meu distribuidor para que ele encaixe mais ou menos na posição certa aí. E é o que eu estou tentando fazer aqui dessa forma. Pronto. Então ele desceu praticamente sem esforço e já está
apontado mais ou menos para a mesma posição que o outro estava, que seria o cilindro número 1. A gente não sabe exatamente se ele está mais ou menos preciso, porque essa abraçadeira aqui está apertada. Então eu vou soltar ela um pouco para que a gente possa tentar ter pelo menos condição de fazer algum ajuste. Mas antes disso eu vou apertar a porca que segura a abraçadeira aqui na carcaça do motor, aqui por trás. Então aqui com uma chave 10 eu vou soltar um pouquinho a abraçadeira, para que no momento que a gente tente dar a partida no motor, a gente tenha um pouco de ajuste aqui. A tampa do distribuidor, tampa baixa, não é compatível com esse distribuidor de ignição eletrônica, então a gente está usando a tampa que veio junto com o Fusquinha, provavelmente no momento que o Pascoal planejava fazer a instalação da ignição, mas que infelizmente ele não conseguiu fazer. Então eu estou instalando a tampa aqui. A tampa não é Bosch, tá? Então não estranhe se o vídeo terminar com uma outra tampa aqui no lugar, apesar dessa daqui estar aparentemente novinha. E aqui o que eu estou fazendo? Cabo do cilindro número 1 apontado pro... Deixa eu ver se é ele mesmo. Cabo do cilindro número 1. Então eles vão ficar mais ou menos na mesma posição que estavam antes. 4, 3 e 2. Os cabos aqui que estão nesse Fusquinha também não estão grande coisa. Na verdade eles estão péssimos. Esses cabos aqui já rodaram em mais de 20 Fusquinhas que já passaram por aqui e ainda estão quebrando o galho. Aqui os cabos que vieram nele estavam piores ainda. Então aqui a gente tem o chicote, tá? Esse chicote simplesmente ele respeita o padrão da Bosch aqui de conexão. Pino 1 e pino 2, que são os pinos que ficam aqui embaixo. Deixa eu mostrar aqui no conector, acho que vai ficar mais fácil. Pino 1, sinal do distribuidor. Pino 2 é o aterramento do distribuidor que fica na lateral ali do sensor. Pino 3 é vago. Pino 4 é o positivo, tá? Positivo pós-chave de ignição. Pino 5, terra. E pino 6 é o chaveamento, o negativo da bobina. Então aqui eu vou ligar ele da forma que tiver. Talvez ele tenha vindo de um Gol pelo próprio comprimento, que a gente nota que é maior do que o normal. Tá? Esse daqui eu vou soltar esse parafuso e vou colocar ele aqui agora. Aqui eu conectei provisoriamente o módulo de ignição. O terra eu optei por não parafusar aqui, porque aqui não há uma fixação sólida. Eu optei por colocar no suporte da bobina, que eu acredito que vai ficar bem melhor. Aqui eu vou passar os dois fios dessa forma. Negativo da bobina é o chaveamento, é o fio verde, tá? Positivo pós-chave de ignição é o preto. Tá, então a gente vai manter o fio que estava chegando aqui alimentando o platinado. Tá, então teoricamente, se eu tentar dar a partida agora, ele deveria funcionar. Eu não sei se está no ponto, mas eu acho que o problema não é nem o ponto, porque eu estou ouvindo uma fuga de alta tensão. Eu vou adiantar ele grosseiramente aqui e a gente vai ver se ele funciona de novo. Agora eu vou pegar a pistola de ponto e vou colocar no ponto, pra gente ver se o carro ficou legal. Olha, aparentemente ele ficou bom, mas a gente nota uma certa hesitação em algumas situações, como quando você está em terceira e afunda o pé no acelerador, e dá a impressão de ser alguma fuga de alta tensão. Claro, eu não gosto dessa marca dessa tampa nem do rotor,
Então é a minha primeira suspeita sempre, tá? Mas por outro lado, esses cabos de vela, eles eram originalmente do meu Fusca vermelho. Por incrível que pareça, os que apresentaram fuga de corrente na Controlar alguns anos atrás. E eles ficaram guardados aí um tempo, depois a gente usou eles, mas normalmente numa situação de emergência a gente coloca eles. Como os cabos que estavam nesse Fusquinha estavam ruins, a gente colocou esses aí provisoriamente. E agora, com o upgrade da ignição, eu acho que os cabos estão abrindo o bico. Então, de qualquer forma, a gente vai deixar ele assim, mas o próximo upgrade certamente serão os cabos aí, provavelmente a tampa e o rotor. A bobina, a gente já está usando uma KW novinha, tá? A gente postou a semana passada, que a bobina original também não estava legal. Então agora eu vou dar uma saída com ele, a Bianca vai mostrar uma passagem dele para vocês. Quase certeza que a gente tá com uma fuga de corrente por esses cabos, porque eu já tinha tido problema com o meu Fusquinha vermelho, por isso que a gente descartou os cabos. E quando eu fui colocar a lâmpada de ponto, a gente percebe que ela funcionava de forma intermitente, que acusa ali na lâmpada que está tendo fuga de corrente. De qualquer forma, no funcionamento normal, você não percebe uma falha, ó. Ele vai bem, provavelmente nas tomadas externas que a Bianca fez, deu pra ver que o Fusquinha tá bom. A questão é que isso daí precisa ser trocado de qualquer forma, no mínimo os cabos, para que a gente tenha toda a energia gerada pelo sistema de ignição direcionada para as velas. Todas as modificações que a gente faz nesse Fusquinha, a gente não fala nada para a Kátia. A gente só sai para dar uma volta, faz, e depois quando ela vai dar uma volta, normalmente ela percebe uma melhoria. Nesse caso aqui a melhoria é bastante sutil por enquanto, por conta dos cabos, mas provavelmente depois que a gente fizer a troca dos cabos, que infelizmente não vai ser hoje, ela vai sentir uma boa melhora. Tá legal? Então isso daí é um upgrade rápido que você pode fazer, apesar de particularmente não ser uma prática que eu goste muito, porque a gente colocou um distribuidor aqui que a gente não conhece a curva de avanço, se é de um motor a álcool que está no motor a gasolina ou vice-versa. Então às vezes você acaba trocando, abrindo mão do platinado, que você acha que é o grande problema, mas conseguindo outro, que é uma curva de avanço incompatível com o teu motor. Você pode não ter o avanço como você deveria ter, ou você acaba tendo aí um avanço excessivo, no caso do motor a álcool, com a consequente batida de pino aí em médias e altas rotações com carga. De qualquer forma, o Fusquinha vai ficar em observação aí. Nos próximos vídeos a gente comenta se essa modificação em particular foi aprovada. Muito obrigado por ver os nossos vídeos e até a semana que vem.